Jogo de Ideias de hoje é transmitido direto da região nordeste de Minas Gerais, dos vales do Jequitinhonha e Mucuri. Lá nós vamos conhecer o projeto Irradiando, da ONG mineira Oficina de Imagens. O projeto Irradiando desenvolve oficinas voltadas para adolescentes, jovens comunicadores e atores envolvidos com o sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente. O objetivo principal do Irradiando é capacitar esses jovens para a produção crítica de comunicação em rádio e vídeo. Com vocês, Irradiando, da ONG Oficina de Imagens. Nós somos o Vale, nós valemos mais pelo que somos, menos pelo que temos. Valendo assim e assim sendo, sempre valeremos. Vale que vale cantar, vale que vale viver. Vale do Jequitinhonha, vale, amo você. O Irradiando é um projeto de formação em comunicação e direitos, principalmente direitos da criança e adolescente. Ele é uma proposição, né, de um trabalho itinerante, que a ideia foi trabalhar com 20 municípios da região semiárida de Minas Gerais, né, que é uma região que, se a gente vê pelos índices, pelo IDH, enfim, é uma região que precisa entender melhor seus direitos, né, e reivindicá-los. E a partir daí a gente foi mapeando algumas cidades, a gente selecionou 20, né, então a gente teve que mapear essas cidades. E numa capacitação de um outro projeto que a Oficina de Imagens executa, que é o Seno Unicef, eu passei um questionário, ali estavam presentes 70 municípios, e aí, a partir desses questionários, da vontade dos municípios, é que a gente selecionou. Sempre trabalhando com municípios de até 50 quilômetros de distância um do outro, tendo uma sede, e durante uma semana tinham formações de vídeo, formações de rádio, e uma formação com adultos, né? A formação com adultos é um pouco mais teórica, com o tema mesmo de comunicação e direitos, focada na construção de um planejamento de comunicação para o município. Como é que conselheiros tutelares, conselheiros de direitos, lideranças comunitárias iam divulgar melhor o trabalho que fazem e divulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim. Os adultos têm uma formação de 3 dias, né, porque eles trabalham e tal, e os jovens não, têm uma formação um pouco mais extensa, é de uma semana, não é o ideal ainda, mas é um começo, a gente já dá um start, a gente pede que o público seja jovens participativos, né, no município, e ao final disso tudo, dessas formações, né, o resultado é o que a gente chama Circuito TV de Rua. Esse Circuito TV de Rua, ele é uma apresentação dos vídeos produzidos e dos programas de rádio. Essa exibição é feita em praça pública, né? E para agitar um pouco mais, assim, para chamar o público e tal, a gente convida grupos culturais da região, que nem sempre tem muito espaço para apresentar. Então, se intercala as produções dos jovens feitas durante a semana com apresentações culturais das cidades onde a gente está passando, né? O trabalho que a Oficina de Imagens vem desenvolvendo, dentro dessa perspectiva aí de democratizar o acesso aos meios de produção, né? Ao mesmo tempo possibilitar uma formação do olhar para produção de informação. Então a gente vem meio que desenvolvendo uma proposta de desmontar esses equipamentos, né? E a gente vai desmontando isso, chegando, por exemplo, partindo, né,
da construção de câmeras obscuras com caixas de papelão, né? Então é uma forma de desmistificar, desmontar e fazer as pessoas aprenderem a como que a informação é produzida a partir de um recurso técnico, né? Ou seja, de como que funciona, mas trabalhando também física ótica na medida que você vai entender como que a câmera, as imagens são formadas dentro das câmeras fotográficas, das câmeras de cinema, das câmeras de vídeo, fazendo uma relação de como que ela é formada, a imagem é formada nos nossos próprios olhos, né? Ou seja, esses equipamentos eles foram desenvolvidos a partir da observação que o homem, o ser humano, né, teve ao longo do tempo na pesquisa de anatomia, ou seja, então os equipamentos eles são protótipos do nosso próprio olho, né? Então foi a partir dessa observação, tanto da natureza, dos fenômenos físicos, óticos e da anatomia, que aí entra na biologia, que esses equipamentos eles foram criados e a partir daí avançaram por outros caminhos, né? Vocês repararam que na hora que vocês olharam tinha a íris, né? A íris, que é a parte colorida, e o buraquinho preto, que é... Aí tem uma questão que é desmontar tecnicamente e desmontar do ponto de vista de linguagem também, né? Porque as câmeras obscuras construídas com caixas de papelão, onde você vai conhecer o fenômeno físico óptico da formação da imagem, né? Fazendo uma relação com a visão, elas foram utilizadas pelos pintores renascentistas a partir do século XV, né? E a utilização desse equipamento para pintar imagens realistas, se criou um conceito de imagem, né? De imagem ligada à realidade, como se fosse a própria realidade, e que é um conceito de imagem que está presente, por exemplo, nos telejornais, hoje, no século XXI. Então, você pensar que o conceito da imagem do apresentador de TV num telejornal no século XXI, o conceito dele, do ponto de vista da composição, do tratamento de luz, do enquadramento, ele é um conceito do século XV. Como diz o Arlindo Machado no seu livro A Ilusão Especular, quais são os arquétipos pictóricos da fotografia, que é o título de um texto dele, mas são os arquétipos pictóricos da fotografia, do cinema, da televisão, ou seja, quais são as imagens que vão referenciar essa produção de imagem que a gente vê hoje, né? Tanto nos jornais, como na televisão, como no próprio cinema. Mas o desenvolvimento dessa linguagem ela se faz também a partir de vários outros pontos de vista, né? E aí é o que a gente vem trabalhando também das vários modos de ver e os vários modos de se expressar. Então, quando a gente faz uma relação entre a câmera obscura, construída numa caixa de papelão, com a pintura renascentista, a gente trabalha também com outras imagens que não só renascentistas, né? A gente faz um trabalho de interpretação de imagens, de reproduções de pinturas de várias épocas. Então, você tem imagens do período gótico, renascentista, do barroco, impressionista, surrealista. Ou seja, então, como é que o ser humano, na sua forma de se expressar, ele foi pesquisando, experimentando outras formas de produção de imagem, né? Olá pessoal, está no ar o programa Notícia para o Povo.